Não pode haver descoberta antiga maior do que aquela que muda a nossa compreensão da história. Tais descobertas são raras, mas acontecem, e vale a pena prestar muita atenção. Venha assistir essa coleção fantástica de descobertas. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas antigas mais incríveis que mudam a história. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Santuário do Falcão, Egito. Os antigos egípcios eram um povo tão misterioso que provavelmente nunca conseguiremos desvendar todos os seus segredos. Muitos de seus rituais e ritos são enigmas para nós, e esses enigmas aprofundaram-se com a descoberta do chamado Santuário do Falcão, em outubro de 2022. Um incomum complexo religioso, que retrata rituais e práticas antigas até então desconhecidas, foi descoberto durante uma escavação arqueológica planejada na antiga cidade de Berenice. A cidade já foi um próspero porto, cheio de comerciantes, e também é conhecida como Berenice Troglodítica. Evidências arqueológicas sugerem que o santuário foi criado em algum momento entre séculos 4 e 6, período durante o qual a cidade foi parcialmente controlada por uma cultura nômade do deserto oriental, chamada Blêmios. Os arpões e as estátuas em forma de cubo, vistos no santuário, são oferendas específicas dos Blêmios e de suas crenças. O Santuário dos Falcões tem esse nome por causa dos 15 falcões que foram encontrados enterrados nele, todos acompanhados de seus ovos, e a maioria deles enterrados sem as cabeças. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, há uma inscrição que diz: é impróprio ferver uma cabeça aqui. Segundo os arqueólogos, a mensagem alerta que os fiéis são proibidos de ferver cabeças de animais dentro do templo, uma atividade considerada profana. Qual seria o propósito dos antigos rituais? Número 7. Antigo poema tônico, Hungria. Os poemas são uma forma antiga e importante de expressão artística. Mas quando começaram a ser criados? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas até recentemente, os historiadores pensavam que os primeiros poemas tônicos teriam sido escritos durante o século V. Em setembro de 2021, essa estimativa foi antecipada em 300 anos, pela descoberta de um pequeno poema grego antigo. Sua tradução para o português seria: eles falam o que querem, mas deixa eles falarem, não me importa, vai, me ama, isso vai te fazer bem. Parece que os poemas sobre o amor não correspondido não mudaram muito desde cerca de 1900 anos atrás. O poema está inscrito num medalhão, recentemente encontrado no pescoço de uma jovem, num antigo sarcófago na Hungria, e também foi identificado gravado em pedras preciosas, e em um antigo grafite romano em Cartagena, na Espanha. É notável porque difere em métrica das formas tradicionais da poesia escrita grega antiga, e usa sílabas longas e curtas, do tipo mais tradicionalmente encontrado em versos quantitativos. Este é o tipo específico de poesia que apareceu mais tarde nos hinos cristãos bizantinos, do século V. Pode ser melhor descrito como uma forma musicalizada de linguagem, talvez a raiz das canções modernas, e pelo que sabemos com as descobertas arqueológicas, esta arte pode ter começado com este poema apaixonado. Número 6. Cavernas Bluefish, Canadá. No início de 2017, arqueólogos encontraram ossos de animais massacrados nas cavernas Bluefish, em Yukon, Canadá. Eles foram datados de 24 mil anos atrás. Os cientistas que testaram os ossos tiveram que verificar novamente as suas descobertas, porque a sua idade significa que os animais teriam sido abatidos por mãos humanas, muito antes da cultura Clovis chegar à América do Norte. São de uma época quase 10 mil anos antes que as primeiras pontas de lança conhecidas no continente fossem criadas. Surpreendentemente, parece que temos de atrasar a história da habitação humana na América do Norte por um número verdadeiramente enorme de anos. Os ossos são de uma grande variedade de animais: cavalos, caribus, mamutes e outros animais, mas estão todos agrupados em um só lugar, e mostram sinais reveladores de marcas de abate criadas por ferramentas de pedra. Uma teoria possível é que as pessoas que viviam no local ficaram no refúgio de Beringia, depois de terem sido isoladas durante o último máximo glacial, e nunca puderam viajar para o sul,
para o resto da América do Norte. Mas isso é apenas uma teoria. E a verdade é que não temos ideia de quem eram essas pessoas ou de onde vieram. Tudo o que sabemos é que eles estiveram ali, e isso é indiscutível. Número 5. Primeira amputação do mundo, Indonésia. A amputação de um membro é uma cirurgia bastante complexa. Se executada incorretamente, o paciente não sobreviverá. É um processo arriscado, mesmo com todos os benefícios da medicina moderna. Por isso é impensável imaginar que alguém possa ter sobrevivido a 31 mil anos. E ainda assim, parece que é isso mesmo que aconteceu. Um esqueleto dessa idade foi descoberto em uma caverna remota em Bornéu, na Indonésia, em setembro de 2022, e de acordo com um estudo revisado por pares, o fato de estar faltando a parte inferior da perna esquerda se deve a um antigo procedimento cirúrgico. A análise científica do que sobrou da perna revelou crescimentos ósseos onde o membro foi cortado, indicando cura. O paciente parece ter sobrevivido à operação e vivido por mais alguns anos. Não há evidência de infecção ou esmagamento do osso, então o procedimento deve ter sido limpo. Até a data desta descoberta, cientistas e historiadores acreditavam que qualquer tentativa de amputação era equivalente a uma sentença de morte até cerca de 10 mil anos atrás. Isso pode ter sido verdade em quase todo o mundo, mas aparentemente não em Bornéu. Número 4. Lintel bizantino, Grécia. Em setembro de 2022, foi descoberto um lintel de mármore na ilha grega de Lesbos. Parece um artefato bastante inócuo, mas poderia causar a reescrita de todo o período bizantino da história da ilha. O lintel tem cerca de 3,6 metros de comprimento, e foi encontrado perto do portão bizantino do castelo de Agif Theodori, que já fez parte da antiga cidade-estado de Antissa. O que o torna incomum são os relevos em sua superfície. A heráldica da casa genovesa de Gatiluzio aparece entre os relevos, mas também a da dinastia paleóloga. Até agora, estes símbolos só tinham sido vistos no castelo medieval de Mitilene. Os historiadores na Grécia pensam agora que a combinação de símbolos no lintel registra a transferência formal da propriedade de Lesbos, dos bizantinos para a dinastia Gatiluzio. Além disso, o artefato apresenta a única representação visual confiável do castelo original de Agif Theodori, que foi amplamente reconstruído pela casa de Gatiluzio durante o século XV. Disse que a família Gatiluzio conquistou as boas graças da casa governante bizantina da dinastia Paleólogo, casando-se repetidamente com ela, talvez explicando assim por que a ilha lhe foi entregue. Número 3. Pedra de Magdala, Israel. A Pedra Magdala, descoberta numa antiga sinagoga em Israel, em 2009, vem de um momento que cruza a história judaica e cristã. De acordo com alguns estudiosos, este bloco de pedra esculpida derruba totalmente as suposições sobre o antigo judaísmo. É uma raridade arqueológica, porque quando foi esculpido, o artista que o fez ainda podia ver o segundo templo em Jerusalém. A janela de tempo para quando ela poderia ter sido esculpida começa em 20 AC e termina em 70 AC. Os historiadores especularam, embora sem muitas evidências, que isso poderia significar que Jesus Cristo ensinou dentro da sinagoga de Magdala, perto do Mar da Galileia. A Bíblia nos diz que este foi o local de nascimento de Maria Madalena. Alguns especialistas há muito argumentam que antes da destruição do Segundo Templo, as sinagogas eram mais como centros comunitários do que como edifícios sagrados. A presença de uma menorá de 7 braços, gravada na lateral da Pedra Magdala, é tão incomum quanto a própria pedra, pois é a única representação desta época que já foi encontrada dentro de uma sinagoga. Isto contraria a suposição de que as sinagogas eram apenas espaços sagrados, já que a menorá é provavelmente uma representação simbólica do próprio Segundo Templo. Número 2. Sacrifícios pré-incas, Peru. Muitas vezes, as descobertas mais macabras que um arqueólogo pode fazer são restos humanos. Mas encontrar os restos mortais dos nossos antepassados faz parte do trabalho. Aqui está uma descoberta desse tipo no norte do Peru. Arqueólogos encontraram os restos mortais de 29 pessoas, em um sítio pré-inca chamado Aca Santa Rosa de Pucallá.
Entre os achados estão os restos mortais de 3 crianças e um adolescente, que se acredita terem sido vítimas de sacrifício humano em rituais da cultura Wari, há mais de 1000 anos. Foi a primeira vez que qualquer atividade Wari foi encontrada tão longe de onde este povo se originou, na área central dos Andes peruanos. Os restos mortais de porquinhos da Índia e lhamas foram encontrados durante a mesma escavação e também podem ser resultado de atividade sacrificial. Esta é a primeira vez que foram encontradas evidências sólidas da prática de sacrifícios humanos pela cultura Wari, embora já se suspeite disso há muito tempo. Foram identificados também 25 esqueletos de indivíduos da cultura Muica, ou Moche, que se desenvolveu entre do século II ao século VIII na costa norte do Peru. Armas cerimoniais e cerâmicas de grande porte cercam os sepultamentos humanos, indicando que o ritual que terminou com o sacrifício foi grande e elaborado. Essas descobertas nos ajudam a reescrever a história das civilizações pré-Inca, especialmente sobre a história da região e sobre as ligações entre as culturas Wari e Mochica na área. Número 1. A Grande Enchente de Ganyu, China. Os geólogos e pesquisadores há muito suspeitavam que houve uma enorme inundação na região do Rio Amarelo, na China, há cerca de 4.500 anos. Em agosto de 2016, finalmente encontraram evidências físicas diretas desta grande inundação, que teve efeitos profundos na paisagem chinesa. Muitos acreditam que se o dilúvio nunca tivesse acontecido, as circunstâncias que permitiram o nascimento da dinastia Xia nunca teriam acontecido e, como tal, a civilização chinesa moderna poderia nunca ter surgido. Ou se tivesse surgido, provavelmente teria parecido muito diferente. As evidências apresentaram um problema, porém, pois o indicam que a grande inundação aconteceu no ano de 1920 AC. Isso ocorreu séculos depois do que se pensava. As descobertas lançam luz sobre alguns dos mistérios por trás da grande enchente de Ganyu, e sobre a figura lendária do Imperador Yi o Grande, que logicamente teria estabelecido sua dinastia e sociedade vários séculos mais tarde do que se pensava anteriormente. A ascensão de Yi ao poder foi baseada no fato de que ele foi capaz de controlar o fluxo da grande enchente de Ganyu, orquestrando uma complexa rede de canais fluviais, inclusive com aproveitamento da água para a irrigação, demonstrando assim sua habilidade como líder. Até recente a existência da dinastia Xia era uma questão de debate na China. Mas podemos pelo menos agora dizer com certeza que o dilúvio realmente aconteceu. Esta descoberta e outras escavações recentes estão permitindo separar o que era mito e o que era realidade sobre a primeira dinastia descrita pela historiografia tradicional chinesa. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas antigas mais incríveis que mudam a história. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!